A paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a todos os irmãos em Cristo, e começo a reflexão de hoje perguntando aos irmãos, A hora que os irmãos puderem ver esse vídeo, e a pergunta é: como que vocês estão? Como que os irmãos em Cristo estão? O que está passando no dia de hoje? Como que está resolvendo os seus problemas? Vocês estão alegres? Vocês estão contentes? Como que anda o homem de Deus perante a sociedade perversa, maligna, atual, e a qual nós já sabemos que desde que o pecado entrou no mundo, o homem de Deus, escolhido pelo Senhor, vai passar por muitas diversidades, mas nós somos chamados pelo Senhor para vivermos em união, concordemente. E trago então, neste momento, uma palavra do Senhor que se encontra no livro de 1 Coríntios, capítulo 1, a partir do versículo 10. E diz assim a palavra do Senhor: Rogo-vos, porém, irmãos, pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que digais todos uma mesma coisa, e que não haja entre vós dissensões, antes sejais unidos em um mesmo sentido, em um mesmo parecer. Nós já percebemos aqui que o apóstolo Paulo está tratando com a igreja de Corinto, e neste momento aqui, a ordenança, o conselho, e que soa como uma ordem, porque o apóstolo Paulo ele tinha essa prerrogativa de rogar, de pedir de uma forma em ênfase para a igreja, para que ela estivesse: rogo-vos, porém, irmãos, que digais uma mesma coisa, uma só coisa, e para que não haja em vós dissensões, sejais unidos em um mesmo sentido e um mesmo parecer. Ou seja, estar unidos no centro de Cristo, o centro do Evangelho. O próprio apóstolo Paulo, ele vai explicar para a igreja de Corinto qual que era o cerne, o centro do Evangelho. E ele vai citar, por exemplo, o seu chamado. Como ele diz no versículo 17, ele diz assim: porque Cristo enviou-me, não para batizar, mas para evangelizar, não em sabedoria de palavras, para que a cruz de Cristo se não faça vã. Porque muitos de nós nos preocupamos, e a igreja de Corinto estava tendo ali um espírito de divisão, de facção entre aquela igreja. O próprio apóstolo Paulo vai falar, em versículos anteriores, que ele foi informado, no versículo 11 ele fala: porque a respeito de vós, irmãos meus, me foi comunicado pelos da família de Cloé, que há contendas entre vós. Note que aqui o apóstolo Paulo já está nos mostrando que uma informação chegou até ele. Note que o apóstolo Paulo, que está dizendo no versículo anterior, de estar concorde, no mesmo sentido, no mesmo parecer, estejais unidos no mesmo sentido. Ele não está preocupado em dizer algo confortante para aquela igreja. Ele está preocupado em corrigi-la. Quando eu digo que ele não estava preocupado em dizer algo confortante, não, ele precisava exortar aquela igreja. E ele começa falando sobre uma união. O apóstolo Paulo, ele não está sendo um pastor passivo, que quando um problema chega, ele vai aconselhar, por exemplo, a sua igreja e dizer assim: olha, mesmo que eles estejam errados, mesmo que vocês vejam algo errado, não fale nada, meus irmãos. É como se fosse assim: deixe na dispensação do Senhor. O Senhor, ele vai consertar. Olha, se o irmão estiver errado, não toque nos ungidos do Senhor. Irmãos, o apóstolo Paulo não está preocupado com isso. O apóstolo Paulo está aqui com palavras brandas, sim, mas o apóstolo Paulo está falando que ele foi informado.
O apóstolo Paulo, se ele tivesse uma visão muito passiva, talvez o que estaria escrito aqui seria assim: olha, veio lá a família de Chloe, veio falar de alguns problemas da igreja, mas eu aconselhei esses irmãos que se acalmasse, vamos orar aqui, vamos pedir para que, né, que o Senhor age na vida lá dos irmãos, mas olha, tem alguns problemas que nós vamos resolver só na oração, não vamos, sabe, não vamos talvez lá, às vezes levar uma palavra lá que talvez possa ferir o coração desses irmãos. Não, nós não estamos vendo isso. Nós estamos vendo muito pelo contrário. Nós estamos vendo o apóstolo Paulo, ele recebendo essas informações, e ele está agora, ele vai escrever uma carta. Ele vai então agora corrigir aquela igreja. Porque nós sabemos que o que estava acontecendo. Ele está nos informando, então, no versículo 12, diz assim: quero dizer com isso que cada um de vós disse. O que a igreja de Corinto estava dizendo? Uns estavam dizendo assim, né? Eu sou de Paulo, e eu sou de Apolo, e eu sou de Cefas, e eu de Cristo. E aí ele começa a dizer: mas está Cristo dividido? Foi Paulo crucificado por vós? Foi Paulo crucificado por vós? Ou foste vós batizados em nome de Paulo? Dou graças a Deus, porque a nenhum de vós batizei, senão a Crispo e a Gaio, para que ninguém diga que fostes batizado em meu nome. Batizei também a família de Estéfanas, além destes, não sei se batizei algum outro. Porque Cristo me enviou não para batizar, mas para evangelizar. E o evangelismo de Paulo não era em sabedoria de palavras. A igreja de Corinto estava buscando isso. É o que permeava o coração deles, buscar pregadores com sabedorias de palavras. Por isso que tinha essa comparação entre Paulo, Apolo, Pedro, né, que é citado aqui como Cefas. Uns dizendo até que, olha, não, eu sou de Cristo. Ou seja, produzindo divisões, facções dentro da igreja. Mas nem por isso, o apóstolo Paulo deixou de corrigir aquela igreja de uma forma, como eu disse anteriormente, de uma forma passiva, que seja assim, por exemplo: olha, deixa, irmãos, mesmo que esteja errado, não fala nada. Bom, por isso que para nós sabemos que tem muitas coisas que chegam aos nossos ouvidos. Tem muitas coisas que nós precisamos resolver. Mas nós temos que ter sabedoria, e uma sabedoria que vem do alto. Você é líder da sua casa. Você é um pai, você é uma mãe. Então, quando o problema está dentro da sua casa, você tem essa responsabilidade de cuidar, você tem a responsabilidade de exortar, de reunir a família, de conversar. No teu trabalho, você tem um cargo de liderança, então você tem essa responsabilidade de falar sobre esse assunto, como o apóstolo Paulo aqui, e eu quero enfatizar isso, porque ele, né, o apóstolo Paulo é um fundador da igreja, então ele tem toda a responsabilidade de ir lá, de corrigir. Tem muitas coisas que às vezes, meus irmãos, ela não cabe a nós. É claro que nos entristece, porque talvez aqui o escritor ele não está enfatizando isso, mas dá para nós sentirmos que a família de Chloe aqui, que pertencia lá à igreja em Corinto, que levou essa informação para o apóstolo Paulo, eles estavam procurando uma solução. E a família aqui talvez não tinha como resolver. Então eles foram em quem poderia resolver o problema. E aí cabe a nós também, com a sabedoria que o Senhor nos dá, que quando nós ouvimos alguma coisa, quando algo se soa contrário aos nossos ouvidos, então nós temos que ter a sabedoria de ouvir. Se cabe a nós resolvermos, nós vamos resolver. Se não cabe a nós, se nós não somos os responsáveis, se você não é o chefe lá da empresa a qual tem um problema que precisa ser resolvido, muitas vezes você está ali no olho do furacão ali, né? Problemas seríssimos para ser resolvidos, mas não cabe a você, né? Porque você não tem essa prerrogativa de liderança para resolver. Então você deve respeitar. O máximo que dá para você é levar isso a quem
tem o direito de resolver. O que vai nos entristecer, é claro, se nós vemos que as atitudes de quem pode resolver foi uma atitude muito passiva, né? Contrário aqui às informações que nós recebemos da Sagrada Escritura, do próprio apóstolo Paulo, que nós percebemos aqui que ele já faz essa questão de resolver esse problema, porque são problemas seríssimos, problemas de divisão, de facção dentro da igreja. Então tem que ser tratado sim, tem que ser tratado sim. Agora, cabe se é você o responsável. Você é responsável? Se você é responsável, você deve então agora lidar com essa situação. Se caso você não tiver essa responsabilidade, aí resta-nos orar, procurar de uma forma a qual o Senhor venha orientar, para que também você não soe como alguém que está semeando ali a confusão e disseminando ainda mais o espírito de facção dentro do seu trabalho, dentro da sua casa ou dentro do ambiente religioso, dentro da igreja. Então nós temos que ter a sabedoria do Senhor para isso. Mas nós sabemos que quando tem um problema, esse problema, a igreja nos ensina a discutir sobre esse problema. A igreja nos ensina que nós devemos, aqueles que têm a responsabilidade de colocar a situação, de sanar todo o problema de divisão, seja na igreja, e aqui focando mais na igreja, para quê? Para que todos, né, andem no mesmo sentido. Como o próprio apóstolo Paulo fala, né? Rogo, pois, irmãos, que todos digais uma só coisa. Que não haja em vós dissensões, sejais unidos em um mesmo sentido e em um mesmo parecer. Porque quando um vai para um lado, porque às vezes nós estamos todos unidos, só que cada um tem um pensamento diferente. Cada um está divulgando ali, né, o seu pequeno grupo, cada um está divulgando ali as suas ideias, mas isolado, ou mesmo ouvindo algo que realmente não soa bem. Muitas vezes nós tentamos acalmar uma situação, dizendo para não tocar na ferida. Há momentos que isso pode ser feito, mas quando o problema é divisão, e é um pecado gravíssimo, dissensões, divisões, nesse momento, se está errado, não fique calado. Se você não tem a prerrogativa, o poder de resolver, faça como a família de Crói. Ore, leve o problema a quem deve ser resolvido. E ore a Deus para que encontre homens que sejam imitadores de Paulo, para que possa, não de uma maneira passiva, se calar, né? E deixando como se fosse, olha, o Senhor vai resolver. Não, nós que somos chamados, comissionados pelo Senhor, nós temos o dever de agir. Nós oramos ao Senhor e pedimos, Senhor, e agora? Eu preciso resolver esse problema. Eu preciso resolver esse problema na minha casa, eu preciso resolver esse problema na minha família, na igreja, no trabalho. Eu tenho essa responsabilidade. Ou, Senhor, eu não tenho essa prerrogativa. E isso está me entristecendo o meu coração e eu não consigo resolver. Como que eu faço, Senhor? Como eu faço? Aí nós oramos ao Senhor e note que mesmo nós que não tivermos essa prerrogativa, essa autoridade de estar resolvendo, e para também não ser intitulado alguém que seja mexeriqueiro, intruso, ou as pessoas interpretarem mal, né? Mas nós orarmos ao Senhor e falar, Senhor, o que eu posso fazer? Se só orar, vamos orar. Mas se eu puder informar, como a família de Crói que fez, lá pelo menos informar, e orar a Deus que encontre, né, alguém, né, que tem essa prerrogativa, que tem essa autoridade, que seja alguém que possa ser um imitador de Paulo, que não vai ter medo de mexer na ferida, não vai ter medo de expor a situação e de falar, até porque nós somos chamados para tomar conta da igreja do Senhor. Então todos nós que somos chamados pelo Senhor
temos o dever e a obrigação de tratar de assuntos, é claro, não com sabedoria de palavras, né? Mas na sabedoria de Deus, na sabedoria que vem do alto, não da sabedoria terrena, porque a sabedoria terrena ela tem um limite, ela tem um espaço limitado para agir. A sabedoria que vem do alto, ela é ilimitada, ela passa barreiras e ela não tem algo que possa pará-la. Então, por isso que nós temos que pedir ao Senhor sabedoria no momento certo de falar, no momento certo de agir. Tá bom, irmãos? Esse vídeo ficou bem extenso, né? Mas espero que não tenha ficado confuso. Mas sim, é o Senhor hoje tratando conosco, para que nós buscamos do Senhor sabedoria para tratar de dissensões, principalmente numa questão que envolve a obra do Senhor. A obra do Senhor ela envolve na igreja, envolve no trabalho, ela envolve na família, ela envolve em todos os lugares a qual a planta do pé do servo do Senhor, ele coloca ali os seus pés. Bom?